Olá, pessoal. Vamos começar a trabalhar com o conteúdo de metodologia da matemática? Bom, nessa disciplina, nós vamos trabalhar com várias questões que envolvem hoje essa formação do aluno, e principalmente naquela perspectiva de que, no processo da matemática, quando nós falamos de metodologia e de prática, nós vamos realmente envolver, nós vamos adentrar em alguns conteúdos que vai trabalhar com essa concepção hoje da educação matemática. É importante a gente lembrar que, há muito tempo atrás, ou há um pouco de tempo atrás, né, nós vínhamos trabalhando com uma questão muito tradicional, daquele professor que passava o conteúdo, né, no quadro, o aluno copiava e ele fazia exatamente o que o professor, muitas vezes, direcionava ou ensinava. Nós estamos numa nova perspectiva. A nossa perspectiva hoje é de pensar um aluno que realmente se envolve com esse conhecimento e um aluno que realmente é protagonista desse conhecimento. E aí, nessa primeira aula, nessa primeira unidade que nós vamos trabalhar, nós vamos falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre as concepções que vão envolver essa metodologia da matemática. Qual que é o nosso objetivo, né, para essa primeira unidade? Primeiro que a gente gostaria de construir, né, de forma contextualizada, o significado que envolve os aspectos da concepção do ensino da matemática para tempos atuais. Como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando com uma ideia de educação matemática. Quando nós falamos de educação matemática, nós estamos partindo de um pressuposto que o aluno é mediado pelo conhecimento, esse aluno então recebe esse conhecimento, ele é ensinado, mas ao mesmo tempo ele faz uma ação que é a ação de aprendizado. Isso a gente vai trabalhar em outras unidades com uma forma mais específica ou de uma forma mais clara, mas eu já queria começar a conversar com vocês sobre isso. Uma coisa importante, né, dentro dos aspectos que vai envolver essa metodologia da matemática, alguns estudos hoje vai direcionando, e quando nós falamos de ensino da matemática, ou quando nós falamos de educação da matemática, nós estamos perpassando por uma ideia que existe uma apreensão lógica desse conhecimento que está no mundo, dessas organizações que estão no mundo, mais uma questão de pensar essas atividades do cotidiano desse aluno que vai gerar as experiências para o conhecimento matemático. Nós vamos adentrar alguns autores, nós vamos passar um pouco ainda pelo Piaget, mas eu já gosto de contar uma questão prévia. Nós usamos o Piaget na matemática porque ele sustenta muito dos nossos conhecimentos, dos nossos processos que envolvem essa organização. Mas o autor que a gente usa mais e que a gente realmente sustenta quase todo o nosso processo de conhecimento está ligado no Vygotsky. Então, assim, o Piaget, ele trabalha, nós ainda buscamos muito referencial em conteúdos ou em contextos, né, em concepções piagetianas. Tanto é que tem uma disciplina aqui, que tem tem uma unidade que nós vamos adentrar nessas questões lá envolvendo o Piaget. Mas o Vygotsky realmente é o nosso potencial maior. Por quê? Ele está falando de uma concepção, ele está falando de uma ideia de trabalhar a interatividade desse aluno com o meio, né, voltado para o conhecimento desse aluno, que é a sua experiência, voltado para as realizações que esse aluno vai fazer no seu meio organizativo de conhecimento. Pensando ainda, né, nessas questões da metodologia, nós estamos trabalhando então com uma perspectiva de mediação. Mediação é um conceito que o Vygotsky usa muito nos seus estudos. Então, são várias categorias de estudo que o Vygotsky usa, mas uma das categorias que ele vai falar é dos aspectos envolvendo a mediação. Mediação é a forma com a qual o professor vai ajudando esse aluno a construir o seu saber. Tem uma unidade que nós vamos falar sobre 3 perspectivas interessantíssimas, né, que a gente tem usado hoje na organização matemática, que é o processo construtivista, que é o processo da modelagem da matemática e o processo etnomatemática. Vou deixar um pouquinho lá para frente para a gente poder conversar. Mas antes disso, nós estamos falando que nós estamos hoje num aspecto de mediação desse conhecimento matemático. E como é que isso consiste em quê? Primeiro, desmistificar. Nós sabemos que matemática, durante muitos anos na escola, ela foi um problema, ela foi uma vilã, né? É um conteúdo, assim, que realmente é uma disciplina que foi uma vilã para a vida de muitos alunos. Eu trabalho com matemática hoje, com metodologia, eu chego na sala de aula, quando eu começo a trabalhar, eu trabalho com outros conteúdos, né? Mas quando eu chego na sala de aula, que o aluno fala comigo assim, nossa, nós vamos trabalhar com matemática, eu vim fazer curso de pedagogia para eu sair, para eu poder fugir da matemática, né? E eu vou encontrar, só que tem um detalhe, é um conhecimento,
é um conteúdo que você usa na sua prática didática, na sua prática de mediação de conhecimento, depois, né, nas suas organizações, quando você realmente for um profissional da educação e vai envolver com esse conteúdo. Então, você precisa de conhecer, você precisa de se envolver com esse conhecimento também. E aí, a gente fala assim, então, desmistificar a falácia de pensar que atividades do mundo real, especificamente sobre o dinheiro, as relações de tamanho, pai, mãe, criança, quando são transportadas da sala de aula, possam aumentar o acesso dos alunos à informação matemática. E o aluno possa construir significado congruente, né, iguais, né, àqueles supostamente presentes na mesma atividade realizada fora da escola. Então, existe uma questão que a gente também precisa de pensar o seguinte, além desse medo da matemática, tem uma outra questão. A forma com a qual o aluno conhece os conceitos na vida real dele, existe uma diferença quando nós vamos usar esses conceitos para a organização dos conteúdos matemáticos. Ordem de tamanho, juntar, separar, multiplicar. Muitas palavras que nós usamos no nosso cotidiano, né, na nossa vida comum, elas são usadas dentro das organizações matemáticas. Só que tem um detalhe. Quando vem para o conhecimento matemático, eu preciso de um tratamento diferenciado. Eu preciso de fazer com que esse aluno, ao pensar assim, num exercício, numa própria atividade, né? Eu dou lá um conteúdo para ele, eu dou um exercício, eu peço uma situação, um problema qualquer, em que eu fale a palavra assim, né? Junte tal valor com tal valor e me dê esse resultado. Essa ação de juntar, num probleminha desse, não é tão simples para o aluno, quando ele ouve essa palavra, e ele já vai começar a fazer o seu processo de organização do conhecimento. Eu tenho toda uma estratégia, eu tenho todo um processo organizativo para que esse aluno possa entender que junção que é essa, que juntar que é esse. Então, a gente tem toda uma organização para poder pensar nesse sentido. Nessa primeira unidade, nós começamos a falar sobre essa contextualização do conhecimento matemático. Lá tem uma unidade que nós vamos trabalhar com o conhecimento das resoluções de problemas e que vocês vão ver a quantidade de formalização que nós precisamos de organizar para que realmente o aluno possa entender e possa interpretar esse processo de conhecimento. Não é uma coisa que eu transporto de uma forma tão simples para o aluno. Eu preciso de toda uma elaboração metodológica. Eu preciso de todo um cuidado enquanto professor, para fazer com que esse aluno, né, enquanto um docente, para fazer com que esse meu discente realmente chegue aos resultados, né, que nós estamos ali trabalhando nos contextos matemáticos. Então, existe toda uma organização. Vou pegar um exemplo para você simples, tá? É uma operação de subtração, né? Esse aluno, eu peguei um exemplo que está lá no nosso guia, eu deixei esse exemplo lá no guia, para que vocês possam entender. Às vezes, o professor, ao trabalhar com algoritmo, o que é esse negócio de algoritmo? Algoritmo é estrutura. Se vocês olharem lá pelo dicionário, vocês vão ver que são estruturas, são organizações. Então, existe algoritmo para muitas coisas, inclusive para poder fazer um bolo, né, um bolo na minha casa. Se eu, né, apesar que hoje a gente fala assim, não é só a dona de casa que faz isso, né? Todas as pessoas hoje fazem bolo, né? Se eu for fazer um bolo, eu tenho um algoritmo para poder seguir até eu sair com o bolo, né, pronto ali, assado, para eu poder consumir esse bolo. Então, primeiro, eu vou pegar uma vasilha, depois que eu pego a vasilha, se eu for usar a batedeira, eu vou pegar a batedeira, vou pegar os ingredientes, primeiro eu ponho esse ingrediente, depois eu ponho tal ingrediente. Essa forma de ir usando essa estrutura, um atrás do outro, uma ação atrás da outra, chama-se algoritmo. O pessoal do sistema de informação usa muito isso, né, como conhecimento para trabalhar com as estruturas, né, de programação, de linguagem de programação. Então, eles usam muito isso. E na matemática a gente usa bastante também. Então, esse algoritmo, né, se eu pegar aqui o algoritmo da subtração, eu vou pegar o subtraindo, eu vou pegar os dois valores, né? Qual o valor que está sendo retirado, então o valor total, mais o valor que está sendo retirado, vou passar ali um traço, vou pôr um sinalzinho de menos ou de menos do lado direito ou do lado esquerdo, e vou fazer o resultado, né? Que é o resultado, o resto, né? Da minha operação de subtração. Então, nesse processo, eu estou fazendo um algoritmo. Só que tem um detalhe. A criança, no mundo comum dela, ou quando ela chega para mim na escola,
ela não vem com essa operação da forma com a qual nós ensinamos, né? Eu vou lá, eu ponho os valores, eu estruturo esses valores, ponho sinais, passo o traço e vem dando resposta. Isso é a estrutura sistematizada que a escola faz. Na vida cotidiana desse aluno, ele usa outras estratégias. Muitos usam um pouco dessa estratégia. Tem crianças que fazem assim, numa operação de 200 menos 65. Tá? O que ele vai fazer? Isso é uma estratégia lógica que muitas crianças usam. E quando você conversa com a criança, como é que foi que ela chegou nesse resultado, a gente observa que ele faz muito isso. Ele faz o quê? Ele sabe. Isso porque ele já passou por várias questões aqui, né? Ele já passou pela parte de construção do número, que nós vamos ver um pouquinho para frente, lá na unidade 6, 7, nós vamos trabalhar com essa estrutura aqui. Agora não é o momento ainda, né? Mas nós vamos estudar essa questão. Mas ele conhece a formação do número, ele sabe como que esse número está construído. Então, ele sabe que 200 tem 2 centenas, né? Tem um material que a gente usa, que chama-se material dourado, que a gente trabalha com ele conhece isso. Então, dentro de 200 tem 2 centenas. Então, tem 2 100, né? Aqui dentro do 65, ele tem 6 dezenas e 5 unidades. Ele conhece isso, porque até chegar aqui, ele já passou por algumas formações. Como que ele faz isso na prática? Ele começa trabalhando com o processo dos valores menores. Ele pega um 100, né, que é o que está aqui, ó. Ele pega um 100 desse 200 e subtrai de 60, porque 60 representa o 65 aqui, que são 6 unidades, né? São 6 dezenas e 5 unidades. Ele acha 40. Ele pega esse 40 e soma com os outros 100 que sobrou aqui do 200, que tinham 2 100. Então, ele soma. Então, já tirou um 100, ele usou para trabalhar com 60, né? E sobrou 40. O outro 100 que está aqui, ele vai somar com esse 40 que já restou, e ele vai tirar 140 de 5. E ele vai achar 135. É uma lógica que, quando o professor não tem um feeling para poder entender o que o aluno está fazendo, ele não entende esse processo. Eu, assim, na minha experiência, eu já vi muita criança fazer muito desse tipo de operação, e o professor, às vezes, não entender o que ele está fazendo e falar que esse menino não consegue aprender, né? Não é que essa criança não consegue aprender, ela tem uma outra sistematização. A isso nós chamamos de etnomatemática, que daqui a pouquinho nós vamos trabalhar com essas questões. Daqui a pouquinho eu falo numa outra unidade, tá? Então, comentários, né? Aparentemente é complexa essa atividade, né? Dessa forma aqui. Mas é a lógica utilizada por muitas crianças ao estabelecer esse diálogo, né? Organizativo. Quem é que trabalha com isso? Terezinha Carrier e Sherman, né? Que faz esse trabalho. São autoras que a gente usa muito no processo de conhecimento das metodologias da matemática. Elas fizeram, até fica a dica, né? Se vocês quiserem aprofundar um pouquinho, tem vários artigos que elas publicaram, né? Até está disponível na internet como um todo, e tem também um livro, né, que a Terezinha Carrier usa, que é Na Vida 10 e na Escola 0, né, que ela trabalha muito com essa questão desses alunos que entendem matemática na vida social deles, mas não entendem a matemática, o professor muitas vezes quer trabalhar com ele. E aí uma questão que eu vou convidar vocês para que vocês possam refletir. É fundamental que o docente compreenda que não são as técnicas. Não é a forma de ensinar o aluno com algoritmo, algumas questões dessa forma, que vai resolver o problema do aluno. Tem professor que o aluno não está entendendo, o que ele faz? Ele muda uma técnica, ele muda uma outra técnica, mas ele nunca conversou com o aluno para saber que problema que é esse que esse aluno encontra, né? Então, não são as técnicas por si só, né, que vão fazer o efeito de aprendizado. A ação da mediação. Essa conversa que eu tenho com o aluno, esse buscar entender o que esse aluno está fazendo, buscar ouvir, né? O que você está fazendo aqui nessa operação, né? Que você está chegando a esse resultado. Às vezes, ele tem o procedimento metodológico para poder chegar ao resultado correto. O que ele não consegue, muitas vezes, é dar resposta, porque tem um pulinho do gato ali que ele não dá conta de resolver. E se a gente conversar com esse aluno, muitas vezes a gente consegue entender o que esse aluno está fazendo. Vão fazer, aliás, né, por si só não vão fazer efeito de aprendizado. A ação de mediação é essencial nas propostas de desenvolvimento educativos. E aí eu gostaria que vocês refletissem sempre sobre isso. Eu tenho um aluno que não aprende matemática. Passa a ouvi-lo. Passa a conversar com ele.
Muitas vezes é nessas conversas que a gente vai tentar resolver essas questões. Então, o enfoque, né, para o processo metodológico do que a gente está trabalhando para a educação matemática em tempos atuais, gira em torno das atividades dialógicas, né, essa questão desse diálogo com esse aluno, entre o docente e o discente. Uma prática que vem superando, né, o fazer tradicional, aquele que por muitos anos perdurou nos processos de conhecimento e foi envolvido dentro da sala de aula. Aquela ideia que o professor está aqui distante, o aluno está lá sentado e a gente vai deixando esse aluno resolver as suas organizações de uma forma meio que solta. Passe a ouvir. Né? Então, essa ideia de passar a ouvir o nosso aluno, ela faz toda uma diferença, né, nessa contextualização. Gostaria que vocês observassem com bastante atenção o conteúdo da unidade 1. Aqui eu estou fazendo uma pincelada, né? Vai ter um momento que a gente vai se encontrar para poder bater mais um papo, nos momentos que a gente vai ter as aulas online, para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu gostaria que vocês lessem com bastante cuidado o que está escrito lá. Eu dou bastante de exemplos, eu caminho, né, com essas questões. Então, era isso que eu queria conversar com vocês nessa aula. Até a próxima nossa.